Boa madrugada, bom dia para vocês, graça e paz. Quanto tempo, né, missionária Cristina? Quanto tempo? Eu estava aqui finalizando algumas coisas e me preparando para orar na madrugada, quando eu vi vocês conectados, entrei um pouquinho para ouvir a palavra. Estava ouvindo o Romerito falar sobre identidade. O diácono Romerito fala sobre identidade. Depois ouvi a cantora Luciana falar sobre a prova. Quando Deus dá uma folga para a gente e nos faz passar novamente pela prova. E eu ficava ouvindo essas palavras, e o Espírito Santo trazia à minha memória um texto que é muito conhecido do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, que todos conhecem. Fala acerca da casa do oleiro. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele fala sobre as duas coisas que foram ditas pelos meus antecessores. Na casa do oleiro, eu encontro a minha identidade. E na casa do oleiro, eu passo pela prova. Se você observar, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: desce, dispõe-te e desce à casa do oleiro. E lá você ouvirá as minhas palavras. Jeremias, capítulo 18, versículo 2. Primeira palavra, primeiro comando, dispõe-te. Deus não age com quem está Acomodado. relaxado. Deus não age com quem está de folga. Deus não age com quem está descansando. Primeira palavra, primeiro comando de Deus para Jeremias. Dispõe-te. Dispõe-te e sobe. Não. Dispõe-te e desce. Desce à casa do oleiro, porque lá você ouvirá as minhas palavras. Mas só vai ouvir as palavras de Deus. Escute com atenção. Tem muita gente, eu já cansei de ouvir isso. Já cansei de ouvir. São mais de 30 anos de ministério, já estamos chegando a 35 anos de ministério, missionária Cristina, diácono Romerito e cantora Luciana. Eu sou pastor do século passado, então já posso dizer que a estrada é longa. E ao longo de todos esses anos, eu já ouvi tantas vezes as pessoas dizerem assim: Deus não fala comigo. Eu não ouço a voz do Senhor. Ah, mas o que tem que fazer para ouvir a Deus? Primeiro, dispõe-te. Sai da zona de conforto. Sai desse comodismo. Acorda, crente. E desce. Eu tenho falado muito. No domingo passado eu ministrei sobre o princípio da honra. Mas aquele que será honrado é o que primeiro se humilhar. Porém, as pessoas querem ser exaltadas antes de se humilharem. Então eu preciso, primeiro, me dispor. E segundo, descer. Porque lá na casa do oleiro é que ele vai falar. E aí a palavra continua dizendo que Jeremias obedeceu. Ele se dispôs e ele desceu. E quando ele chega na casa do oleiro, ele se depara com uma cena inesquecível. Ele vê que o vaso que o oleiro fazia se estraga.
muita gente que fala assim, eu estou na prova, eu estou na crise, eu estou no deserto, eu estou no vale, eu estou na barriga do peixe, eu estou na fornalha, eu estou na cova dos leões, eu estou não sei aonde. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você está nas mãos do oleiro? Você está nas mãos do oleiro? O vaso pode estragar todinho, não tem problema. Se ele estiver nas mãos do oleiro, o oleiro dá um jeito. O problema é que tem muita gente que, por diversas situações, sai das mãos do oleiro. Não se dispõe e não desce. Só que quando esse vaso estraga, não tem problema que você fique estragadinho. Se você estiver nas mãos do oleiro, ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Glória a Deus. Não tem problema que quebrou, que estragou, que amassou. Tem crente que anda até meio de lado, assim, já está tão quebrado que já vai até meio manquitola. Não tem problema. Desde que esteja nas mãos do oleiro. E o diabo, ele faz de tudo, presta atenção, para tirar você das mãos do oleiro. Ele quer colocar você em qualquer lugar. E quais são as duas estratégias que o diabo usa? Ele faz com que você não se disponha e não desça. Ele faz com que você se acomode e queira subir. Primeiro comando, dispõe-te. Segundo, desça. Não adianta você querer se descansar e subir. E é isso que o diabo faz. Ele trabalha com o ego, ele trabalha com as emoções para fazer a pessoa se acomodar e subir. Mas Deus, ele faz o contrário. Ele quer que você se disponha e desça. É interessante, vocês já ouviram tanto falar sobre o texto de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. É um lugar de milagre. Mas é um vale, é embaixo. Não é a montanha dos ossos secos, é o vale. Vale é um lugar fundo. Vale é um lugar profundo. Não é no topo. E tem muito crente que quer estar no topo. Deixa eu contar para você que Jesus desceu. Ele se despiu da sua glória. Ele se esvaziou. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O próprio Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, ele desceu. Depois, o Pai o exaltou. Depois, o Pai lhe deu um nome acima de todo nome. Depois, o Pai lhe deu todo o poder nos céus e na terra. Mas primeiro ele desceu. E antes de descer, ele se dispôs. Ele deu um exemplo tão claro, tão prático, tão didático, tão objetivo, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Sendo ele mestre, agiu como servo. Mas qual foi o primeiro passo? Ele se dispôs, pegou uma toalha, colocou na cintura. Segundo passo, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele desceu, ele se ajoelhou, ele se sentou, ele se prostrou, ele abaixou para lavar os pés, porque ele não lavou a cabeça, ele lavou os pés. Os pés estão embaixo. Ele não lavou a cabeça dos discípulos, ele lavou os pés. E ele não pôs os discípulos de ponta cabeça, os pés estão embaixo. Ele se dispôs e desceu. Quantos de nós, presta atenção nisso, estamos dispostos a nos dispormos e descermos? Por quê? O vaso vai estragar. Isso é natural. Porque o vaso que estava nas mãos do oleiro não estava em condições adequadas. Ele vai se estragar. Mas para aquele que desce
depois de ter se disposto, ele não sai da mão do oleiro. Então o oleiro consegue fazer de novo. E tem tanta gente frustrada por aí, dizendo que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Por quê? Porque não se dispuseram, porque não desceram e porque não estão nas mãos do oleiro. Então a minha pergunta nesta manhã já de domingo, dia de finados aqui no Brasil, interessante momento para reflexão. Onde você está? Ah, eu estou na crise, eu estou na prova, eu estou na angústia, eu estou no vale, eu estou no deserto, eu estou na cova dos leões, eu estou na fornalha de fogo ardente, eu estou na angústia, na aflição, na tribulação, no vento, na tempestade. O crente é especialista em criar adjetivo. Mas eu te pergunto, mas você está nas mãos do oleiro? Você pode estar passando a pior tempestade da sua vida. Lembra de Jesus dormindo lá na popa do barco e os discípulos apavorados no meio da tempestade? Mas por que Jesus estava dormindo? Porque a vida dele, depois que ele desceu, depois que ele se dispôs e desceu, a vida dele estava nas mãos do Pai. Então ele podia até dormir na tempestade. Glória. Tem até uma canção que fala que Daniel podia fazer o leão de almofada para dormir, porque o anjo já tinha fechado a boca do leão. Tem uma música que diz isso. Por quê? Porque Daniel estava na mão do oleiro. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, estavam caminhando junto a um quarto homem que era, nas palavras de Nabucodonosor, a semelhança do Deus Altíssimo. Porque eles estavam nas mãos do oleiro. Como é que você sabe disso? Porque ele disse, ó rei, tu bem sabes o que pode fazer. Se Deus irá nos livrar das tuas mãos, não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, nós não iremos nos curvar à estátua que o Senhor Nabucodonosor mandou edificar. Então nós estamos na mão do oleiro. A consequência disso é Deus que sabe. E se o vaso estragar, não tem problema. Mesmo que ele vá para a fornalha, ficar queimadinho, vai ser uma pururuca de crente na mão do oleiro. Aleluia. Onde é que está a sua vida? Eu vejo tanta gente pedindo oração desesperada, apavorada. Ai, o meu filho se perdeu, o meu filho está nas drogas. Ah, o meu marido foi embora, está com a penina. Ai, a minha casa, perdi o emprego, o aluguel está atrasado e eu vou ser despejado. Mas onde você está? Porque se você estiver na mão do oleiro, ainda que o vaso se estrague, ele faz de novo. E a pergunta que Deus faz para Jeremias ecoa pelos séculos até o dia de hoje. Então veio a mim a palavra do Senhor e disse, versículo 6, eu não poderei fazer da mesma forma como este oleiro fez contigo, ó casa de Israel? Deus pergunta para Jeremias, da mesma forma que o oleiro fez com esse vaso, eu não posso fazer com a minha casa de Israel e fazer um vaso novo? Será que eu não posso fazer isso? Assim como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O versículo 6, ele arremata nas palavras do próprio Deus. Assim como o vaso é na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. E para encerrar, onde está a sua vida? Porque se você estiver nas mãos do oleiro, missionária Cristina, diácono Romerito, cantora Luciana, não importa o que aconteça com o vaso, ele faz de novo. Glória. Ele não perde o controle da situação, desde que você esteja nas mãos do oleiro.
O casamento pode estar arruinado, os filhos podem estar no crime, no tráfico, nas drogas, a esposa pode estar enferma, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco e não haja mantimentos no celeiro, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação, porque eu sei em quem tenho crido, diz o Senhor. Glória. Nas palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Onde está Glória. a sua vida? Glória. Se estiver nas mãos do oleiro, descanse. Porque ainda que se estrague o vaso, ele faz de novo. Glória. Ainda que o barro não esteja em condições, ele prepara novamente. Ele amassa. Ele faz de novo. Ele modela novamente, conforme a sua vontade. Glória. Não saia das mãos do oleiro. O diabo faz de tudo para tirar você das mãos do oleiro. Não saia das mãos do oleiro. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Obrigado pela oportunidade, missionária Cristina. Não vou tomar mais tempo. Um grande abraço, diácono Romerito. Prazer em conhecê-la, cantora Luciana. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.